Landry Rios para falar a respeito da masculinidade. Eu vou até pedir licença, Landry, para registrar participação de um ouvinte, na verdade até de um colega meu muito querido, professor Antônio Fernandes, que falou o seguinte: hello pessoal, demorei mas cheguei, que assunto pertinente. Infelizmente, criou-se na sociedade uma máxima de que não se pode frustrar as crianças. Isso cria adultos, sobretudo homens, que não sabem ouvir não e acabam achando que todos devem seguir as suas ordens e saem espalhando violência para todo lado. Michele, saudade de você. Para eu lembrar os velhos tempos, eu quero concorrer a convite do 2000 Rock Fest, hein? Para eu reviver minha adolescência. Todos queremos, viu? Reviver a adolescência no bom sentido, assim, do que, né, tava presente na nossa vida. Reviver enquanto adulto, né? Isso. Reviver enquanto adolescente, ninguém quer, não. Porque é sofrido, né? Deixa eu chamar aqui o Landry justamente para comentar a respeito dessa participação, porque aí tem dois desdobramentos, né? O frustrar, o lidar com o não e a violência. Explica isso pra gente, por favor, Landry. Achei muito boa a participação, eu acho que traz elementos bem interessantes pra gente discutir e conversar aqui. Então, a gente realmente tem percebido isso, sabe? No consultório já tá chegando os jovens adultos ali que eu atendo, eles já chegam com essa demanda de muito baixa frustração. A gente é de uma geração, né, Michele, que a gente viu a internet surgindo e o mundo sem internet. Sim. Essa geração que já nasceu com a internet, tudo é muito pra ontem. Então, eles realmente, além dessa questão que ele foi dita da educação, da não frustração, de que a criança não pode ficar triste, essas coisas todas, tudo tá um clique de distância e é segundos. Então, eles têm uma baixa resistência para lidar com uma coisa que não está pronta, que demora. Então, isso tudo repercute muito, principalmente na hora de se relacionar com as pessoas, com familiares, amigos, trabalho, porque tudo é muito para ontem, não sabe lidar com essa resposta, né? E eu acho que o recorte que ele fez, que é interessante, é a questão do masculino. Os homens têm como saída clássica e clichê e permitida a raiva ou a violência. Então, por exemplo, quem tá aí tem um chefe. Se o chefe ele é mais autoritário, se ele é mais rígido, a gente não fala que ele é nervoso, não. que ele é descontrolado, não. que ele né, não tem inteligência emocional. O que a gente fala? Não, ele é firme. Ele é firme. E quando a gente vê uma mulher numa postura igual, ela é o quê? Ela é nervosa, descontrolada. Outros termos até mais pesados, mal amada, sim, né? Tem outras coisas que a gente fala. Por que a gente faz isso? Porque a gente permite. É permitido ou é até esperado dos homens essa saída. Então, esse menino ou esse homem que cresceu numa sociedade guardando o sentimento, eu sempre falo que é juntar pólvora. Você vai juntando pólvora, vem a faísca, aí vem a explosão. E muitas vezes a gente não consegue entender por quê. Porque a faísca é pequena. A gente pensa, não, mas só por causa disso levou a isso, mas tem todo um histórico, né? A gente, infelizmente, tá repleto, não gosto de acompanhar, mas vez ou outra isso surge, né? Esses noticiários que vendem sangue, de coisas assim, bateu no pai porque o pai falou que não era para usar o carro, bateu na ex-mulher, enfim, isso eu tô dando um exemplo leve, sim, né? Infelizmente a gente tem questões piores. E aí cai nisso que você falou assim, nossa, mas por causa de um carro, por causa de um não chegar nesse horário, não é. Na verdade, vem sendo um acúmulo de raivas. E por que se sente tanta raiva também, Landry? Eu acredito que veio muito por causa disso, né? A gente tem uma educação emocional muito ruim, eu costumo dizer, sabe? Então a gente não aprende a reconhecer os próprios sentimentos, as próprias emoções. Isso eu falo pra todo mundo. E nós, homens, principalmente. Porque a gente não é incentivado a expressar e muito menos entender. Então o que acontece? A raiva, muitas vezes, ela puxa o resto. Então muitas vezes você vê uma pessoa com raiva, ela não tá com raiva, ela tá triste. Só que ela expressa a raiva. Ela expressou a tristeza de uma maneira agressiva. Ela tá triste, mas ela desconta a tristeza com raiva no outro. Aí, muitas vezes, infelizmente, o caminho é a violência, é o maus-trato, é o falar mais alto, é o falar mais firme, é o ficar mais nervoso, é o perder a paciência. É isso, né? Mas, assim, eu acho que muita gente aqui que tá ouvindo em casa, eu acho que tanto os homens quanto as mulheres podem perceber isso. Quem se relaciona com homens, de perceber que uma hora tá do nada, a pessoa calou o cara, né? Ou o próprio cara tem vontade de falar, mas quando vê a situação, pum, fechou. É o famoso emburrar, né? É muito típico em nós homens essa saída. Então, assim, é um esforço muito grande, eu falo eu enquanto pessoa, de a gente não ir pra esse lugar. É um lugar tipicamente aceito. E a gente vai muito pra esse lugar. Não, eu vou dar conta sozinho, eu vou me resolver, eu vou ali no canto, e depois eu saio como se não tivesse acontecido nada. Mas isso vai gerando
um dano, né? Um acúmulo, né? Exatamente. Depois vem com juros. Todo sentimento que eu guardo, ele vem dobrado depois. E eu tenho, às vezes, a sensação, Landry, e aí você, como profissional, me ajude, né, a fazer essa leitura. A gente, do lado de fora, na sociedade, a gente tem a sensação de que as mulheres conversam entre si muito mais. Seja a respeito de coisas muito pequenas do dia a dia ou até questões mais profundas, uma dificuldade familiar e até mesmo saber lidar com seus sentimentos, né? Gosto de fulano, não gosto, me sinto bem assim, não me sinto. Existe esse tipo de abertura dentro da amizade masculina? Então, eu acho que é isso que é a proposição que eu queria fazer aqui, que eu acho que deveria incluir mais esse aspecto na parceria masculina. Infelizmente, o que muitos homens fazem quando vão ter algum problema? É levar para o humor. Que para muitas coisas também é positivo, não estou dizendo que é uma característica que é só negativa, mas é assim, é fazer piada de tudo também. Então não leva com seriedade as coisas que tá sendo faladas ou pontuadas. Então se o cara tá com um problema no relacionamento, é muito pouco provável que ele chegue para contar pro amigo, tá acontecendo isso e aquilo, como é que eu lido. Ou quando chega, é com um amigo muito específico, alguém muito, muito pontual ali. E às vezes tem essas conversas. Então se você é homem, tem esse amigo aí, valoriza, porque isso é muito importante. Isso salva literalmente vidas, né? A gente tá no Setembro Amarelo. Sim. Então, literalmente, esse tipo de acolhimento, de escuta, salva realmente. Vamos aproveitar essa sua fala, Landry, porque às vezes a gente percebe também que na sociedade, por mais que esteja tendo um movimento pequeno para essa mudança, de construir a figura de ser homem é ser forte, voltando lá no Homem Não Chora. Então, se o homem é forte, ele não pede ajuda, ele não conversa, ele não conta o que é que tá atazanando a cabeça dele, né? No fim das contas, os sentimentos, enfim, isso deveria ser mudado o quanto antes, né? Sim. A gente confunde muito, principalmente dentro do masculino, que vulnerabilidade é fraqueza. Que mostrar como eu tô me sentindo, o que eu tô pensando, o que eu tô achando, vai ser ruim, vai ser negativo, eu tô dando o braço a torcer, eu tô perdendo. Nós homens temos essa ideia de ir pro lugar de força. É na força, é na conquista, é na insistência que eu vou conseguir. Isso é ser homem, né? Ser homem é não desistir. Só que assim, é saber reconhecer. Então é muito legal as experiências que eu tive ao longo dos anos, com a primeira vez de um homem que foi na terapia. Então é muito legal como quando acaba a sessão, a primeira coisa que ele fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque é a primeira vez, talvez, que ele tenha chegado num ambiente que ele consegue realmente falar o que ele tá pensando, sentindo e achando, tira um caminhão das costas. Sem ter ninguém, porque já que se adota essa postura muito corriqueira do humor, com tempo demais, digamos assim, né? Mais do que o necessário. Eu acredito que pro homem, assim, qualquer rodinha de amigos que ele chega e fala assim, nossa, cara, aconteceu tal coisa, imediatamente todo o ambiente em volta, ok, fazer uma primeira piada, mas aí vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e a pessoa não consegue contar o que é que tá fazendo, porque tudo aquilo ali vira uma grande bobagem, né? Exato, é difícil se abrir ali pra falar de uma situação. Então, por exemplo, é muito comum às vezes um cara chegar pra uma rede de amigos e falar, olha, eu tô sofrendo por causa da pessoa X. Ao invés de acolher o sentimento dele, fala, não, você tem que pegar várias, vai deixa ser bobo. Exatamente, não, vai ser pau mandado de mulher. Ou seja, não acolheu o que foi falado e ainda passou por cima. Então, isso é muito sutil, é muito leve, assim, o processo. Ao invés de falar, nossa, sério, me conta aí, como é que foi? Você gostava muito? Tava indo? Abre e escuta mesmo, sabe? Porque aí você vai criar conexão e fala, nossa, eu passei por algo parecido. Porque o que acontece muito com os homens é essa sensação de isolamento e de solidão. Porque como eu não compartilho, a sensação é que só eu passo por isso tudo. Porque eu não vejo ninguém falando, ninguém se abrindo, ninguém pontuando, né? E aí, se a gente ainda for parar para pegar, e aí algo que eu tô trazendo do meu universo, né, de quem trabalha, digamos assim, no meio, o universo da comunicação, do marketing, o cinema, a música, todo mundo vende justamente, né, você sai ali da década de 70 que você tinha filmes que falavam a respeito, né, dos problemas existenciais, e você cai nos anos 80, 90 e até hoje, super-herói que chega, explode o mundo, acaba com tudo, eu sou ótimo, eu sou lindo e eu faço piada, fica uma coisa muito, realmente, assim, distante da realidade de cada um, né? Se vende muito essa imagem do eu chego, faço, aconteço, explodo tudo e não se tem a imagem de quem realmente se é no dia a dia, que é a pessoa que sofre com o trabalho, com a criação do filho, com um problema com o pai, com mãe, num relacionamento afetivo, enfim, fica parecendo que não, que o homem tá um degrau acima de tudo isso, quando na verdade ele tá aqui embaixo do mesmo jeito. Exato. Você falou aí, eu acho que um super-herói que retrata isso ao máximo é o Batman. O Batman é sozinho, não tem amigo, não conversa com ninguém, ele resolve tudo na porrada. Ou seja, ele tem dinheiro. Tem dinheiro, é bem isso, mas ele é completamente solitário.
É exatamente essa metáfora, assim, só que isso fica embutido. Então, eu acho que é legal você trazer isso, porque, assim, o papel familiar, ele ajuda. Se eu tô numa formação em casa menos machista, pode me ajudar. Mas não adianta 100%, porque a gente tem os filmes, a gente tem as músicas, a gente tem essas outras referências de sociedade que vão reforçar esse lugar do masculino que a gente tá falando. Então, não é simples quebrar. Até porque, assim, quando a gente pensa na educação, de forma geral, ainda é um lugar muito feminino. Verdade. Então, ou seja, indiretamente, as mulheres também incorporam esse machismo e passam pra frente. Por quê? Porque a gente tá dentro de uma sociedade que faz isso muito forte. Então, tá interligado. Então, não é uma luta individual dos homens, uma conversa que é coletivo, né? Excelente. A gente ainda tem assunto, viu? Pra tratar hoje aqui no Talk Uma Pra Mim. Vamos tocar